você pode estar usando a base errada. O que é a base errada? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After 40. Para quem não me conhece, eu sou a Ale Bevilacqua e seja muito bem-vindo. Voltei depois de quase 2 semanas ausente, pois é, tá virando rotina isso, né? Não está mais. Acabou. O assunto que a gente vai tratar hoje, aproveitando, inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, clica aqui embaixo, que lá tá o link. Quem me acompanha no Instagram já sabe que meu rosto tá bem ruim por causa de toda a medicação que eu tive que tomar nessas 2 últimas semanas. Então eu aproveitei o ensejo e vamos falar sobre base que craquela. Primeira coisa, gente, o que é craquelar? Craquelar é quando a base começa a abrir no seu rosto, ou seja, você passa a base e aí depois de um tempo você sente que ela como se tivesse igual a terra do Nordeste, lá no Agreste, quando fica toda rachada, é mais ou menos isso que acontece na nossa pele. A base ela vai abrindo na pele inteira e você vai vendo a sua pele. Então, a impressão é que a base não aderiu ao seu rosto e por isso ela está se desmontando. Mas por que isso acontece? Vamos lá. Lembrando que não sou farmacêutica, não sou dermatologista, não sou médica, estou falando de experiências minhas e coisas que eu aprendi lendo e ao longo destes anos que eu uso maquiagem. E uma outra coisa, a minha pele é oleosa e eu já passei dos 40, certo? Portanto, essas dicas e essas informações são bem voltadas para este público, ou seja, um público comum, leigo, normal, igual a nós. Por que normalmente isso acontece? A primeira coisa, gente, é ver qual é o seu tipo de pele, tá? Por que isso? Se você não me segue no blog, tem um link aqui embaixo e lá tem algumas dicas e algumas informações sobre os tipos de pele, tá bom? E por que a gente tem que saber qual é o nosso tipo de pele? Primeiro, gente, porque tudo que a gente passa no rosto tem que ser adequado ao nosso tipo de pele e isso vale inclusive para base. Ou seja, você, minha amiga de pele seca ou de pele mista, que gosta de uma pele mais rebocada, que gosta de uma cobertura maior, que gosta de uma pele mais perfeita, você pode, aspas, ok, estar usando a base errada. O que é a base errada? Vamos supor que você tem a pele seca e você está usando uma base mate, que a base mate ela vai ressecar ainda mais a sua pele. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que anda a hidratação da sua pele? Mesmo você tendo uma pele oleosa, gente, você precisa hidratá-la. Eu vou deixar linkado aqui os vídeos sobre cuidados com a pele. Ter uma pele oleosa não significa que eu não precise passar creme nela, tá? Então, terminando esse vídeo, você vai lá e assiste os outros. Inclusive, já deixa o seu joinha aqui, porque só assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te notificar todas as vezes que eu estiver aqui e vai te indicar outros vídeos que falam sobre o mesmo assunto. Ou seja, gente, se você não deixar o seu joinha aqui, eu também não fico sabendo que você gosta desse tipo de assunto, certo? Bom, voltando, a hidratação ela é muito importante, por quê? Porque ela vai recuperar o tônus da sua pele. E aí, quando você aplica alguma coisa por cima dela, você já tem uma camada protetora da pele, que vai fazer com que, sim, essa maquiagem dure mais. Terceiro ponto, voltando aqui à questão da pele oleosa. O nosso clima propicia que a nossa pele fique mais oleosa, porque nós vivemos num país eminentemente quente, ou seja, a grande maioria do ano, na grande maioria do país, com exceção de alguns lugares específicos, de algumas regiões, o nosso clima é quente e favorece a oleosidade, ou seja, a produção de óleo pela nossa pele, certo? Isso é um ponto. Em países frios, costuma acontecer o inverso, ou seja, o frio faz com que os poros sejam retraídos, ou seja, há uma vasoconstrição e você tem uma menor
produção, ou seja, o óleo sai menos do rosto e, consequentemente, a gente acaba ficando com uma pele mais seca. Então, essa é a diferença pontual. O que acontece no nosso país de clima quente que favorece a produção de óleo? A gente tem mania de tacar pó na cara, certo? Eu tenho essa mania, por quê? Porque realmente a minha pele é oleosa. Novamente, vou deixar aqui um videozinho dessa maquiagem para vocês verem como é que está a minha pele selando com o pó. Um pó mais fino que eu tenho, que eu já comentei dele aqui, vou deixar linkado aqui o vídeo também onde eu já falei desse pó. O que que acontece, gente? Quando a nossa pele está ressecada, quando a nossa pele está desidratada, mesmo ela sendo oleosa, não há tanta necessidade da gente passar o pó. Eu passei para que vocês vissem como é que ela fica, o aspecto da pele. E essa nossa mania de, porque estamos num clima quente, a oleosidade brota da nossa cara, a gente vai tacar pó na cara, certo? Esse pó, ele vai acumular na nossa base, que se você já passou uma base que não é adequada ao seu tipo de pele, já está começando a não funcionar e vai rachar. Lembra da terrinha do Nordeste? É mais ou menos aquilo que acontece, ou seja, o pó por cima, ele vai ressecar, vai retirar ainda mais o resto de oleosidade e o resto de hidratação que a sua pele tem. E possivelmente vai fazer com que a sua base craquele ainda mais. Ah, mas a minha base só junta nesse ponto. Então, possivelmente, neste ponto aqui, tá faltando ou hidratação ou uma aplicação diferente de base. O que é essa aplicação diferente de base? No meu caso, agora, esse período, ou seja, essas 2 últimas semanas, que têm sido bem complicadas para minha pele, como é que eu tenho aplicado a base? Eu tenho aplicado a base com a esponja úmida. Por quê? Porque ela vai diluir a minha base. De alguma forma, ela vai deixar a minha base mais leve. Por quê? Porque a grande maioria das minhas bases são bases mate, porque eu tenho a pele oleosa. Só que neste momento a minha pele está extremamente ressecada, com tendência ao quê? A fazer com que toda a maquiagem craquele. Então, mesmo eu seguindo todos os cuidados que eu já falei aqui sobre o cuidado de pele e tudo mais, a base está craquelando, principalmente aonde? Na área dos olhos. E aí, o que é que eu tenho percebido novamente? A junção de todos esses aspectos que eu acabei de falar. Primeiro, a questão da base errada, que é, no meu caso, como eu só tenho, a grande maioria das minhas bases são bases mate, eu tenho usado as que não são tão mates, as que têm um efeito aveludado, para minimizar essa questão. Mas, mesmo assim, nessa área tá muito difícil. Por quê? Porque eu tenho tendência a selar. Para quê? Para que o rímel não escorra aqui e eu fique com aquela cara de panda, invertido. E aí, o que que eu percebi? Eu passo a base e eu passo o pó aqui. Quando eu passo o pó aqui, não, sem exagero, gente, em 2 horas tá tudo abrindo aqui embaixo já. Então, significa que neste momento, como a minha pele está muito ressecada por questões externas, é melhor eu não usar tanto pó. Novamente, o vídeo tá passando aqui para vocês verem como é que fica diferente, sim. E eu vou deixar algumas fotos também dos dias em que estava mais complicado, que eu tive uma reação alérgica muito forte, meu olho estava deste tamanho, parecendo que eu chorei a noite inteira. E era uma reação alérgica ao antibiótico e aos produtos que eu usei para retirar a maquiagem. Um espetáculo. Enfim, como é que eu posso minimizar isso, gente? Então, a primeira coisa é como é que eu minimizo a questão da minha base craquelando. Primeiro, faça a hidratação do seu rosto, adequada ao seu tipo de pele. Primeira coisa. Tá? Se você não sabe qual é o seu tipo de pele, eu aconselho você procurar um dermatologista, porque ele é a melhor pessoa a te orientar sobre isso. Se você já sabe, se você já cuidou, clica aqui embaixo lá no blog, tem algumas dicas para você sobre cada tipo de pele. Segundo, escolha a base que você está usando,
adequada ao seu tipo de pele. Não é porque nós vivemos num país quente que a sua pele tem que ser oleosa ou que você tem que usar bases mate. Não, você pode inclusive ter pele oleosa e gostar de uma produção mais iluminada, principalmente a gente que já passou dos 40, que a pele costuma a ficar mais seca. No caso da minha família, isso não acontece. Mesmo a gente ficando mais velha, a pele continua sendo bem oleosa. Eu acredito muito isso ao clima de Brasília, que é bem quente, bem seco e favorece a produção de óleo. Terceiro ponto, não use pó. Não use pó. Se a sua pele tem tendência a craquelar, não use pó, gente. Ou então procure o pó mais fino que você achar. O pó mais fino que caiba no seu bolso. E mesmo assim, use com muita moderação, certo? Quarto ponto, aplique a sua base com a esponjinha. Com a esponja úmida já. Por quê? Porque ela vai ajudar a, aspas, diluir esse produto no seu rosto e vai fazer com que ele fique menos pesado e menos concentrado, porque isso também é um fator que faz com que a base e o corretivo craquele. E por último, uma dica, se você gosta de maquiagem, se você ainda gosta de passar pó, eu sugiro que você adquira esses produtinhos. Esse aqui no caso é da MAC, mas eu vou deixar algumas fotos de alguns outros produtos mais em conta do que esses, que favorecem a selagem da maquiagem e a consequentemente hidratação da pele. O que acontece? Esse aqui é o Fix Plus da MAC. Ele tem na concentração dele vários produtos que são, aspas, hidratantes, ou seja, eles não deixam com que a pele resseque e fazem com que a maquiagem fixe mais, tá? Então, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo sobre mais produtos parecidos com esse, se vocês quiserem que eu fale sobre eles, ok? Então, meus amores, eu sei que esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos em que a gente costuma falar sobre produtos e tudo mais, mas eu acredito que isso é uma forma de cuidados com a pele. De novo, a gente precisa, para passar alguma coisa em cima da pele, a gente precisa estar com a nossa pele hidratada. E a pele hidratada e a pele bem cuidada, ela depende de uma série de fatores. Como vocês sabem, eu cuido relativamente bem da minha pele, mas mesmo assim, neste momento a minha pele está muito castigada por motivos externos. Então, lembrem-se sempre, gente, tudo que a gente bota pra dentro da nossa boca reflete no nosso corpo e no nosso corpo reflete na nossa cara, certo? Então, todo cuidado é pouco. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, deixa sua dica. Se você usa algum tipo de dica para que a sua base não craquele, comenta aqui pra gente poder compartilhar ideias, porque esse é o objetivo do canal, gente, compartilhar ideias para nós, pessoas de pele madura, para pessoas que já passaram dos 40, para pessoas que já têm mais linhas de expressão, que já começam a ter um bigodinho chinês, que já começa a ter código de barra, a pelinha do olho começa a cair por cima da outra. Então esse é o nosso objetivo, compartilhar ideias e dicas para tornar a nossa vida mais fácil. E só assim, compartilhando essas dicas, a gente vai conseguir fazer com que as marcas entendam as nossas necessidades especiais, que não são as mesmas das nossas amigas, sobrinhas, netas, primas com menos de 30 anos, certo? Então é isso, meus amores, agradeço muito a boa vontade e a paciência de vocês em terem me esperado durante essas 2 semanas de ausência e prometo, isso não se repete. Fica por aí que quinta-feira eu te espero com um novo vídeo. Um grande beijo, muito obrigada de verdade pelo seu carinho.